Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre por que nós nos sentimos como nos sentimos e vamos entender algumas estratégias de como lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos, que muitas vezes são conflitantes ou estão descontextualizados, ok? Imagine comigo a seguinte situação. Você está seguindo a sua vida, indo no supermercado, na farmácia, na academia, na universidade, e de repente, do nada, você começa a sentir um sentimento de frustração, medo, ansiedade, vazio, culpa, enfim, um emaranhado de sensações e emoções começam a dominar o seu corpo e a sua mente. E você chega em casa e aquele sentimento continua com você. Quando você vai descrever para alguém, muitas vezes você fala o seguinte: olha, eu estava seguindo a minha vida normal, estava tudo bem, quando de repente eu me senti assim. Quando de repente, do nada, eu comecei a sentir ah, um medo, comecei a sentir um sentimento de vazio, eu comecei a sentir um sentimento de frustração. E a gente vai entender um pouquinho nesse vídeo por que essas coisas acontecem, quais as possíveis origens desses sentimentos e emoções e como a gente pode equilibrar eles, ok? Bom, o nosso objetivo na psicologia, né, não é acabar com os sentimentos que são desconfortáveis, como medo, ansiedade, tristeza, frustração. Não, pelo contrário, nosso objetivo é munir as pessoas de ferramentas para que elas possam se autorregular, se organizar e lidar com os próprios sentimentos e emoções que muitas vezes são conflitantes com o contexto de vida, são conflitantes com aquele momento que elas estão vivendo, ok? Então, vamos entender um pouco mais por que parece que é do nada que esses sentimentos eles aparecem, né, que essas emoções elas nos tomam de assalto. Primeira coisa, dentro da psicologia cognitivo-comportamental, nós entendemos que existem 3 níveis principais de processamento de informação. O primeiro é a consciência, que é onde a gente toma as nossas decisões, onde nós processamos a informação de forma muito clara, onde nós focamos a nossa atenção. Ok? A gente poderia localizar a consciência aqui no córtex pré-frontal, essa parte do nosso cérebro que fica atrás da testa. Ok? O segundo nível de processamento de informação são os pensamentos automáticos, que ficam numa camada um pouco anterior, digamos assim, da consciência. Qual que é a diferença dos pensamentos automáticos, pré-conscientes, para a consciência? Nos pensamentos automáticos, nós não temos tanta clareza, tanta consciência do conteúdo deles, porque eles são cognições muito rápidas. Eles aparecem de uma forma muito rápida. Se a gente não fizer um exame muito cuidadoso e meticuloso para entender o conteúdo que eles trazem, nós não conseguimos acessá-lo. Então é um exercício, a identificação, que a gente vai aprender daqui a pouco, é um exercício que nós precisamos fazer para alcançar essa tomada de consciência mais profunda. Tá? O terceiro nível de processamento cognitivo são as crenças, que é algo que a gente vai tratar nos próximos vídeos. Mas vamos lá, vamos pensar na seguinte situação. Digamos que é o seu aniversário e você espera, né, você tem uma grande expectativa de receber mensagens, telefonemas e cartões, enfim, de pessoas que você ama, né? Para algumas pessoas, alguma parcela da população, o simples fato de ser o dia do aniversário já é um pouco ansiogênico, ou seja, já traz um pouco de ansiedade. Isso pode ter várias causas, né? Às vezes a pessoa pode ter uma ansiedade social, né? Aquele grupo de pessoas pode remeter a uma experiência do passado.
a pessoa não gosta de ser o centro das atenções, ou então existem crenças de não merecimento que fazem com que a pessoa não deseje que a sua vida seja celebrada. Isso é, infelizmente, muito comum. Mas vamos seguindo para a história. Digamos que que é o dia do seu aniversário, e você tem a expectativa de receber mensagens, cartões, telefonemas, como eu já falei. E tem uma pessoa que você quer muito ouvir uma ligação. Você quer muito que aquela pessoa lembre de você, que aquela pessoa te mande uma mensagem, por exemplo. E aí o dia passa, simplesmente aquela pessoa não te mandou mensagem. Ela não te ligou, ela não mandou nenhum cartão. E imediatamente você se sente triste, frustrado. Por que isso acontece? Né? Bom, dentro da psicologia cognitivo-comportamental, um dos focos dentro da terapia é avaliar os pensamentos automáticos. Avaliar, principalmente, se esses pensamentos contêm erros cognitivos, ou seja, distorções cognitivas. O que são erros ou distorções cognitivas? São erros no processamento de informações, na interpretação de determinadas informações, devido a, a vieses, devido a vieses e a tendências que nós carregamos conosco, que são influenciados pelas nossas crenças. Então, essa pessoa, por exemplo, que não recebeu uma ligação, uma mensagem desse amigo ou amiga, ela pode ter uma crença de rejeição. E esse episódio pode reforçar essa crença, porque a pessoa já tem a tendência de achar que as pessoas não dão muita importância para ela, não pensam tanto nela, não lembram-se dela. Então, por esse viés de confirmação, a pessoa ela acaba fortalecendo essa crença, muitas vezes de forma inconsciente. Por isso que é tão importante colocar em prática essas ferramentas que nós vamos aprender nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, nessa parte final do vídeo nós vamos aprender 3 formas para equilibrar, para regular essas emoções, através das nossas cognições, ou seja, dos nossos pensamentos. O primeiro passo para isso é identificar. O primeiro passo é aprender a identificar esses pensamentos automáticos. É identificar que os pensamentos automáticos, eles estão ali por baixo, eles estão eliciando essas emoções, que muitas vezes estão ambíguas. Tá? Então, aprender a identificar esses pensamentos leva um tempo, dá um pouco de trabalho, mas é algo que é muito possível de ser feito. O Aaron Beck, o criador da terapia cognitivo-comportamental, ele dizia que as emoções são a estrada real das cognições. Ou seja, através das nossas emoções nós podemos traçar um mapa até nós chegarmos nas nossas cognições, nos nossos pensamentos. E é muito importante a gente buscar entender qual a mensagem que aquela emoção está nos trazendo naquele momento. O que é que aquela emoção ela quer nos dizer? Porque a gente fica muitas vezes preocupados em se livrar de emoções que são desconfortáveis, em se livrar de emoções que são que a gente acaba classificando como ruins, né? Mas, ao invés disso, nós precisamos aprender a ouvir essa mensagem, a interpretar a mensagem que a emoção está nos trazendo e entender qual é o raciocínio que está por trás dela. Então, isso é muito importante, ok? Bom, o passo 2 trata-se de avaliar esse pensamento automático, de avaliar se ele possui algum erro cognitivo. Então, nos próximos vídeos, nós vamos entender mais quais são os tipos de erro cognitivo que podem acontecer nessa interpretação das informações que a gente recebe ou que
simplesmente aparecem na nossa cabeça. Okay? O passo número 3 é avaliar evidências contra ou a favor daquele pensamento. Muitas pessoas fazem uma lista, colocam lado a lado as evidências contra ou a favor daquele tipo de pensamento. Então vamos retornar lá para a situação do aniversário. Né? Digamos que a situação em que você não recebeu um cartão, a pessoa não recebeu um cartão, não recebeu uma ligação, e isso reforça a crença de rejeição que ela já tem. O que essa pessoa que aprende esse passo a passo deve fazer? Bom, ela deve buscar alternativas a esse pensamento. Então ela deve buscar entender, buscar hipóteses de por que esse amigo não enviou essa mensagem. Né? Bom, primeiro, importante lembrar que talvez esse amigo tenha enviado mensagem nos outros aniversários, nos anos anteriores. Talvez esse amigo esteja muito ocupado, fazendo uma transição de carreira, talvez acabou de nascer um filho, talvez ele teve algum imprevisto naquele dia e não respondeu, ou seja, existem várias hipóteses possíveis antes de se tomar uma conclusão, de se chegar a uma conclusão que não é verdadeira, que não possui evidências para isso. Dessa forma, a gente aprende a regular as nossas emoções e ter emoções mais equilibradas e mais flexibilidade cognitiva, que é um elemento muito importante na saúde mental. É exatamente essa capacidade de fazer leituras de mundo, de situações diferentes. Bom, pessoal, então foi isso. Se esse vídeo ele agregou valor a você, se inscreve nesse canal, que futuramente nós vamos compartilhar muitos mais vídeos relacionados à psicologia, a neurociências, a desenvolvimento pessoal. Ok? Valeu!